dando continuidade à programação para participar do painel O papel e a importância dos núcleos de pesquisa patrimonial na efetividade da execução, compõem a mesa. Como presidente de mesa, Sua Excelência, a senhora desembargadora do Trabalho, Margarete Rodrigues Costa, do Tribunal Regional da 5ª Região, convocada para atuação no TST. Sua Excelência, a senhora desembargadora do Trabalho, Ana Paola Machado Diniz, do Tribunal Regional da 5ª Região, e como debatedor, Sua Excelência, o senhor ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, do Tribunal Superior do Trabalho e coordenador da SINET. Tem a palavra Sua Excelência, a senhora desembargadora Margarete Rodrigues Costa. Bom dia a todos, formalmente, todas as pessoas que aqui se encontram presentes, bem como os que nos acompanham telepresencialmente, já que o evento está sendo transmitido também pelo YouTube. É um prazer estar aqui, particularmente numa mesa que, como podem observar, ela é toda da Bahia, com todas as suas peculiaridades, com os seus representantes, e agradeço, a princípio, ao convite recebido por intermédio dos ministros Maurício Godinho Delgado e Cláudio Brandão, aqui presentes, já parabenizando-os com as suas equipes nos bastidores por essa parceria singular e o trabalho em prol da execução ou o que pode ser feito isso para efetivá-la. Até porque costuma ser um caminho das pedras para quem milita na Justiça do Trabalho e as dificuldades inúmeras, além do descrédito, quando se ultrapassa a fase de cognição, mas não se consegue executar os processos ou materializar o pagamento, que é o que a gente precisa. Mas não podemos perder tempo. Aqui tenho, ao lado, a desembargadora Ana Paola Santos Machado Diniz, que é minha colega no Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, desembargadora, conselheira da Escola Judicial, também do TRT da 5ª Região. Ela é professora de Direito Civil da Universidade Estadual da Bahia, mestre em Direito Privado pela Universidade Federal de Pernambuco, também em Direitos Sociais pela Universidade Castilha de La Mancha, além de coordenadora da Coordenadoria de Execução e Expropriação do TRT-5, que foi no biênio 2003-2015, na mesma ocasião em que foi coordenadora pedagógica da nossa Escola Judicial, na 5ª Região. Ela trará a palestra sobre o papel e a importância dos núcleos de pesquisa patrimonial na efetividade da execução. Como quem conhece, trabalhou nisso junto aos núcleos de execução no TRT da 5ª Região, como quem se debruça sobre isso de longa data e tem conhecimento suficiente para falar sobre o assunto. E o ministro Cláudio Brandão, que tem um currículo vasto, é muito conhecido de todos nós, amigos em particular, colegas, uma bancada enorme da Bahia aqui também que acompanha, não tenho como não saudá-los. O ministro Cláudio Brandão será o debatedor nessa mesa, é ministro do TST, também é quem coordena a Comissão Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista. Luta por isso há muito tempo. É inovador no que faz, e isso tem de ser destacado. É doutor em Ciências Jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa,
É mestre em Direito pela Universidade Federal da Bahia, membro da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Além disso, é membro da Academia de Letras Jurídicas da Bahia, do Instituto Baiano de Direito do Trabalho, do Instituto Brasileiro de Direito Processual, membro correspondente da Academia Paulista de Letras Jurídicas, investigador integrado do Ratio Legis, é um centro de investigação e desenvolvimento em ciências jurídicas da Universidade Autônoma de Lisboa, num projeto que desenvolve cultura de paz e democracia. Então, estamos num bom caminho, num bom tema, cultuando democracia, paz e execução. Passo a palavra à doutora Ana Paola e agradeço a presença de todos. Bom dia a todos e todas. Gostaria de cumprimentar a todos os colegas magistrados aqui presentes, saudar os meus colegas queridos do TRT da 5ª Região, que estão em massa aqui. Parece que a desembargadora Luísa Lomba deu uma liberada geral. E aí, quase que me sinto numa reunião da Matra. Isso acaba sendo bom, dá tranquilidade. Agradecer o convite feito pelo ministro Cláudio Brandão, nosso também colega na Matra 5. Ele sempre faz questão de ressaltar seu pertencimento ao TRT 5. Então, é redobrada assim, a nossa satisfação. Agradecer a carinhosa apresentação da minha colega, desembargadora Margarete, e dizer aos senhores assim que o assunto, conversei até com o juiz Cássio a respeito do que poderíamos tratar aqui. Ele me deu a sugestão de tomarmos como ponto de partida uma experiência exitosa que tivemos lá no TRT da 5ª Região. Mas, antes de principiar a minha fala, gostaria assim, de registrar que foi uma das etapas mais significativas da minha trajetória profissional. Trabalhar na Central de Execução, ladeada por colegas Júlio Massa, Fátima Caribé, e auxiliada por Jaqueline, por Edmário. Foi um tempo rico de muito desafio e de muito aprendizado. Eu guardo assim para sempre no meu coração essa experiência. Por isso que retomar essa experiência também tem um significado afetivo, profissional importante para mim. Eu gostaria apenas de pedir a transmissão dos slides, que eu não estou vendo ainda aqui. Obrigada. Então, o tema que me foi conferido é tratar do papel e importância dos núcleos de pesquisa patrimonial na efetividade da execução. E o ponto de partida que trago, obviamente, é a resolução do CSJT número 138 de 2014, até chegarmos, como já adiantei, ao nosso caso concreto, a nossa experiência lá, e, a partir daí, trazer alguma reflexão sobre o papel que entendo deva ser cumprido pelos núcleos de pesquisa patrimonial para auxiliar a efetividade da execução trabalhista. O primeiro destaque que faço aí é com relação aos integrantes dos nossos núcleos de pesquisa patrimonial, juízes do trabalho, titulares ou substitutos, experientes no uso de ferramentas eletrônicas, com expertise em execução e atuando nos processos de todo o regional. Então, digamos, é uma unidade que, por conta da rotatividade necessária que deve haver, e pela valorização dessa expertise e cuidado com a execução, permite, ministro Cláudio, com o passar dos anos, havendo um comprometimento, como efetivamente tem de todo o Judiciário Trabalhista e do Tribunal Regional do Trabalho, com relação à boa lotação nesses núcleos de pesquisa, nas centrais de execução, nas coordenadoras de execução, permite que, com o passar do tempo, os juízes absorvam a importância dos núcleos de pesquisa
e desenvolvam, alarguem a sua experiência na utilização tão necessária dos convênios judiciais, guardando essa experiência nos núcleos, né, como algo positivo para a sua própria trajetória na unidade de trabalho, na vara. Quem passa por um núcleo de pesquisa não volta o mesmo juiz para a vara do trabalho. Ele vai com uma curiosidade, com um comprometimento, com um outro olhar. Então, essa rotatividade é saudável para a instituição. Embora, em alguma medida, quando há troca de algum juiz que integrou durante um período, né, um biênio ou dois, um determinado núcleo, haja, no primeiro momento, uma impressão de perda de continuidade, é falsa essa impressão, se soubermos, enquanto instituição, manejar essa transição, né, com a possibilidade, digamos assim, de atuação conjunta por um determinado período, até que haja a transferência, né, de conhecimento e de expertise de um magistrado para o outro. O segundo aspecto que está na resolução, né, é o aspecto da atuação dos núcleos de pesquisa após o esgotamento da pesquisa básica na vara, né? Então, compreendo a atuação do núcleo como uma atuação coadjuvante do trabalho necessário na vara. É triste, na minha perspectiva, constatar um aumento crescente de extinção de execuções por aplicação de prescrição intercorrente e, ao compulsar o processo, verificarmos que os convênios que estão sendo utilizados como os básicos para justificar essa decisão extintiva são aqueles mais corriqueiros, né, sem um mínimo cuidado, né, de atualização e de percepção de que não basta fazer Bacenjude uma, duas vezes, um Infojude, um Renajude, no máximo um CENIB, e por aí está cumprida a missão institucional e expressará um despacho no sentido que o exequente indique os próprios meios para a continuidade da execução e, se não indicar, após 2 anos, vamos aplicar a prescrição intercorrente. O terceiro aspecto é o núcleo de pesquisa comunidade estratégica de apoio à efetividade da execução, né, voltado para a identificação dos vínculos dos devedores, situações de fraude à execução e busca e análise de patrimônio, né? Essa percepção dos núcleos com um papel bem além da identificação de patrimônio, na verdade, né, aprendi muito isso lá na 5ª Região. Encontrar o patrimônio é o detalhe depois da busca e da pesquisa dos vínculos e de entender essa conformação, né, do devedor e as vinculações que ele tem e, eventualmente, as situações de fraude que possam estar ali escondidas, digamos assim, né? E o quarto aspecto é o núcleo comunidade de estudo e aprimoramento de convênios, sistematização de métodos de pesquisa e apoio ao LabJT, né, que dá um significado assim mais amplo, né, da instituição Justiça do Trabalho. E aí, ministro Cláudio, o papel da Comissão Nacional, a meu sentir, ele é importantíssimo, porque acaba sendo, digamos assim, para onde convergem todas as experiências dos regionais e, digamos, a cabeça pensante, onde, né, se pode, com compromisso, com seriedade, com expertise própria, ampliar o leque de convênios, e a percepção que nós temos é que essa ampliação é sempre constante, né? Antes de vir para essa palestra, como estou na 2ª instância, a gente acaba se distanciando um pouco da atividade na execução, em termos de pesquisa patrimonial, né? Eu me acerquei, fiz um curso rápido de atualização com o Edmário e, para grata surpresa, vi o quanto, né, evoluiu, o quanto evoluímos enquanto instituição com esses convênios, né? Voltando aqui agora, né, à questão do caso prático, que me traz aqui para ilustrar o que penso da importância dos núcleos, né, eu faço aqui um recorte da atuação do nosso núcleo de apoio à execução no TRT 5.
O núcleo de apoio à execução é um núcleo de pesquisa patrimonial, porque ele tem essa nomenclatura lá desde 2012, aproximadamente, né? Na Quinta Região, foi criado em 2010, né, com a mesma ocasião em que foi criada a Central de Execução e Expropriação, ainda na gestão da desembargadora Ana Lúcia Bezerra, e sob a coordenação da juíza Angélica. E, nessa Central de Execução, já se concebia digamos assim, uma espécie originária do núcleo de pesquisa na Quinta Região, que era chamado de Departamento de Inteligência, mas com uma expertise inicial boa, mas atuando, basicamente, no sentido de propor e gerenciar novos convênios, de ajudar as varas no que tange à identificação do endereço e alguns bens dos devedores, e no sentido de produzir relatórios circunstanciados daqueles maiores devedores. Só que, naquela altura, esses relatórios, pasmem, hoje, isso é a realidade de 2010, né? E a gente tem que fazer uma reflexão histórica do que isso significava, né? Os relatórios eram guardados lá no Departamento de Inteligência, porque havia uma insegurança institucional em relação a como utilizá-los, qual a sua aplicação, né? De ofício, pelo juiz que estava na coordenação da Central de Execução, né? Como passar essa informação para as varas, se as varas não solicitavam. Enfim, em 2014, a partir do provimento GP TRT5, número 3, pensou-se em dar mudar esse perfil, né? Porque atribuiu-se aos juízes da Coordenadoria de Execução, da Central de Execução, na época, a competência para promover o que chamávamos, à época, de penhora unificada, que, a partir da pesquisa dos devedores, identificação dos vínculos e identificação dos patrimônios, escolhesse um processo de cabecel e fazer atos constritivos, claro, precedendo de uma decisão, né, fazer atos constritivos no sentido de dar efetividade a essa execução que reunia e poderia reunir uma quantidade de processos de várias varas do trabalho. Então, com a previsão da penhora unificada, viabilizou-se, né, a efetiva utilização daqueles relatórios aqueles relatórios de pesquisa que estavam lá já no núcleo, e alguns já desatualizados, porque tinham sido feitos, né, de modo bem robusto, mas foram arquivados e, em função disso, algumas informações poderiam não estar mais possíveis de aplicação, né? Esse provimento, né, o anterior, seguiu-se o provimento de 2018, que já trouxe um aperfeiçoamento, né, melhor, né, no que tange à reunião das execuções, que é o REF. Mas nós não tínhamos previsão de REF em 2014, 2013, né, porque a previsão da REF ocorreu em 2018. Então, o TRT da Quinta Região, com a previsão da penhora unificada, na verdade, antecipou o que hoje nós temos como as REF, as reuniões de execução, e foi feito pensando qual foi a ideia. Não tem significado fazer a reunião de várias execuções de várias varas do trabalho, trazê-las para a Coordenadoria de Execução e os processos ficarem lá paralisados, né? Também não havia condições práticas efetivas de esses processos serem todos reunidos. Tínhamos que, efetivamente, escolher um cabecel. E, para tomar essa iniciativa de fazer a penhora unificada, era imprescindível, a partir da pesquisa, a identificação de patrimônio. Porque, imagine, se toma uma decisão, reconhece grupo econômico, escolhe-se um processo de cabeça, vai para a Central de Execução, cria expectativa e não se consegue avançar no sentido
né, de concretizar os direitos, de começar a penhorar bens, arrematar e repassar os valores para cada um dos processos individualizados. Como era uma primeira experiência, ainda era mais desafiador, ministro, porque já pensou se dá errado? Né? Já havia uma dificuldade, àquela altura, 2013, repito, 2014, dos colegas compreenderem como o juiz, na central de execução, teria competência para abarcar a execução do regional todo, incluindo as execuções da sua vara, que poderiam ficar lá estagnadas na coordenadoria de execução, e, ao final desse esforço todo, o resultado não ser um resultado positivo. Né? Foi aí que surgiu o nosso caso piloto, que é o caso do grupo FTC. E por que, né, o caso foi escolhido o caso da FTC? Né, aí eu trago os dados, que vou chegar mais a eles um pouquinho, mas a experiência começou enquanto eu ainda estava na vara como juíza titular da 34ª Vara. Né? E um advogado pediu para ter uma audiência comigo, ele tinha vários processos contra essas empresas, assim, fazendo aqui um parênteses, na ocasião era o maior devedor da 5ª Região. E era tão grande, né, porque ele era maior devedor em Salvador, era maior devedor em Itabuna, era maior devedor em Conquista, era maior devedor em Feira de Santana. Então, ele era maior devedor em várias regiões de todo o Estado. Onde tinha faculdade desse grupo, eles tinham um grande passivo lá, constituído e com inefetividade total. Não se conseguia bloquear crédito, achar patrimônio de forma alguma desse grupo. E aí um advogado me pediu lá na vara ainda, entrou com a petição, eu olhei, analisei a petição, já ia indeferir o pedido dele, porque ele queria que eu fizesse, por ofício, pedido de bloqueio a determinados bancos, né, em determinadas contas que ele trazia lá individualizadas. Eu, doutor, tem o Bacen Jude, na época era Bacen Jude, né, eu não vou fazer isso. Doutor, eu gostaria de conversar com a senhora. Aí, me contando, aí ele sentou e me disse, faça uma experiência. Me desafiou, danado. Né? Faça uma experiência, doutor, o que é que custa? É um mandado que a senhora vai expedir. Mas eu tenho informações seguras de que essas contas são contas internas da empresa. Eu nunca nem tinha ouvido falar em conta interna. Conta, para mim, naquela altura, era tudo que o Bacen Jude pegava era a conta da empresa e não ficava nada invulnerável, né, a atuação do Bacen Jude. Né? São contas internas que, só por mandado, a senhora vai conseguir bloquear, se pedir junto o extrato. Aí eu pensei, tá bom, vou fazer, mas não vou fazer só com os processos do senhor. Já que eu vou fazer com todos os processos da vara. E aí demorei um pouquinho, pedi ao calculista para atualizar todos os processos da vara. Tinha uma média, não tinha muitos, não, tinha uma média de uns 20 processos só. Né? E aí fiz o por ofício, o mandado, pedindo extrato, bloqueio total em todas as contas, todos os processos. Fui chegando e eu liberando. Né? Então, foi absolutamente exitosa essa atuação na 34ª Vara. Pouco tempo depois, eu passei a atuar na coordenação da execução e me deparei lá com um relatório de pesquisa já feito do grupo FTC, que só precisava ser atualizado. Né? Então, essa minha curiosidade de fazer fez com que essa ação, posteriormente, na coordenadoria de execução, acabasse sendo uma ação exitosa. Enfim, à vista dessa pesquisa que foi feita, foi exarada uma decisão, que foi o caso piloto, isso em setembro de 2014, reconhecendo um grupo econômico bem robusto, formado, inclusive, por empresas de atividades econômicas distintas, porque, além do grupo voltado para a educação, tinham empresas relacionadas à construção civil, né? Os próprios imóveis e terrenos onde atuava a universidade pertenciam a esse grupo da construção civil. Então, responsabilizamos nesta decisão, né, tanto as empresas do grupo da construção civil como os sócios respectivos e administradores de cada qual. Né? E aí eu faço aí um percurso de como chegamos lá. Né? Primeiro, percebemos a relevância do caso, embora eu tenha
tratado dessa experiência inicial na 34ª Vara, mas o Grupo FTC já incomodava o regional todo e todos os jurisdicionados que ficavam frustrados com o não recebimento dos seus créditos, né? Era o maior devedor do regional e tivemos a necessidade de fazer o aproveitamento de todo um trabalho de pesquisa que tinha sido feito anteriormente pela colega Angélica e apenas atualizado. Só que nós tínhamos alguns desafios, porque a pesquisa da FTC foi bem rudimentar. Nós não tínhamos o SIMBA, né? Não existia SIMBA. Então, foi uma pesquisa baseada em informações de JUSEB, né, juntas comerciais de outros estados, Infojude, COAF, né, então, não tinha CENIB. Então, foi uma pesquisa assim, com esse detalhamento mais difícil. CCS, né, usamos muito o CCS, e, a partir dos dados encontrados na movimentação das contas bancárias, né, fazer uma pesquisa de vinculações daqueles que movimentavam lá, para tirar dúvidas se não poderiam ser empregados ou gestores, e etc. Né? E, a partir daí, houve o reconhecimento do grupo, e isso resultou num acordo que foi firmado em 14 de novembro de 2014, alinhado com a Comissão de Credores e aprovada em assembleia com a participação de advogados de todas as cidades onde havia credores da FTC. Àquela altura, em novembro de 2014, o provimento nosso regional não previa essa comissão de credores. A comissão de credores, desembargadora Margarete, surgiu como uma necessidade, né, de operacionar depois da decisão. Então, tanto é que o provimento 10 de 2015, lá do TRT da 5ª Região, já foi o resultado, né, os detalhamentos que lá se contém, já foi o resultado dessa experiência que o próprio caso da FTC nos trouxe, né? Então, se percebeu que havia uma quantidade muito grande de processos, 1.000 e tantos processos, um crédito mensurado assim, em valores robustos, era mais de 90 milhões de expectativa de passivo, né? E havia uma necessidade, diante da aproximação do sócio, o principal sócio gestor do grupo, de fazer um acordo, de se tracejar aspectos gerais desse acordo, para já chegar nessa Assembleia dos Credores com alguma proposta. Foi aí que surgiu a ideia da Comissão de Credores. Conversar primeiro com um grupo de advogados dos credores, aqueles mais que tinham quantidade maior de processo, e alinhar ali com eles e com o próprio grupo FTC como poderia esse acordo ser submetido na Assembleia, né? Isso foi muito importante, porque, na Assembleia, obviamente que isso só fizemos depois de cumprido todos os atos constritivos que tinham sido determinados na decisão, inclusive com bloqueio de patrimônio, a própria sede da faculdade, porque, durante a Assembleia, mesmo com essa conversa prévia com a Comissão de Credores, me lembro que o senhor Gervásio, que era o sócio gestor, né, do grupo, ele quis recuar na apresentação da proposta, né? Ele chegou na Assembleia, não, agora vamos mudar, que eu conversei com os nossos advogados, não queremos mais mudar nesse sentido, né? E aí veio um friozinho no coração, mas eu não deixei, porque também, assim, juiz de execução tem que ser um pouco fingido e blefar, né? Porque, no caso em questão, desculpa a informalidade, eu acho que eu sabia bem menos do que eles achavam que eu sabia, né? Vamos combinar que eu não tinha um SIMBA ali, né? Eu tinha afirmação, e tinha também algumas delações informais premiadas, né, de sócios e gestores que tiveram seus bens constritos e que estavam ali compondo o rol de novos responsáveis patrimoniais e que foram lá e disseram dados que eu fiz toda a questão de dizer que já sabia tudo, mas que não sabia nada, né?
Então, na Assembleia, ele tentou recuar, né, que não, porque aquela proposta de pagamento, porque uma das coisas que nós alinhamos, né, e aí houve uma certa resistência, né, minha de aceitar que não fosse dessa forma, que qualquer acordo que se fizesse, ainda que fosse por aportes mensais, para pagamento paulatino, já que estávamos diante de um passivo robusto, que isso só fosse feito na perspectiva de pagar o valor do crédito atualizado de cada um dos credores. As pessoas entravam numa fila de acordo com a anterioridade da sua ação trabalhista, respeitando-se alguns privilégios legais, aguardava algum tempo, mas, quando chegasse o momento do pagamento do seu processo, ela receberia integral. E ele quis recuar nisso aí, e eu, mais uma vez, vaifando, né, o coraçãozinho desse tamanho, acho, meu Deus, será que não vai dar certo? A Assembleia cheia, os credores ávidos por receber. Tá bom, não tem problema, porque nós alinhamos tudo nessa reunião com a Comissão de Credores, temos tudo registrado, os bens estão constritos, vamos para a próxima fase. A asta pública já está, inclusive, designada, não tem problema, senhor Gervásio, o acordo é de mútuo consenso, e aí ele acabou fazendo o acordo nos termos que tinham sido ali ajustados com a Comissão de Credores e os demais aceitados. Então, aí está, né, as linhas gerais do acordo da FTC, um passivo trabalhista, na ocasião, apurado em 98.815.000, né, e fração, né? Em novembro de 2014, ou seja, menos de 60 dias após a decisão, aí foi feito, né, o acordo com esse aporte inicial de 10 milhões, que foi uma conjugação dos valores que tinham sido constritos, de alienação particular de bem que foi apresentado pelo próprio devedor, e mais uma complementação disso, e, a partir dali, com previsão de quitação do passivo total até outubro de 2015, o que efetivamente acabou não acontecendo, porque houve aditivos posteriores, mas o pagamento mensal de 1 milhão por mês, né, num total de 25 milhões, e, em outubro, ele faria o pagamento do remanescente, ainda que, para tanto, se fizesse a alienação de bens, né? Como está aí no slide, a quitação do valor integral de cada execução individual. Depois disso, né, foram feitos alguns aditivos, 8 aditivos do acordo, mantendo-se íntegra essa cláusula da quitação total desses passivos. E, mais recentemente, no último aditivo, que se constou uma cláusula de deságio, mas para aqueles que a semelhança do que acontece com os entes públicos no regime especial. Aqueles credores que não quiserem aguardar sua ordem de prioridade na fila, digamos assim, poderiam aceitar um deságio que vai de 10% a 30%, e aí receberiam imediatamente os seus créditos, né? Então, a FTC, até a data de hoje, né, pelo menos da pesquisa, já tinha quitado um passivo de mais de 160 milhões de reais, né, lá no TRT da 5ª Região, né? Após esse caso, pelo êxito que teve, para vocês terem uma ideia, a comoção foi a decisão foi tão, né, significativa para o TRT da 5ª Região, que os colegas fizeram questão de ir lá na central de execução assinar a decisão. Então, foi uma decisão que foi assinada por vários colegas de várias varas, né? Eu lembro que alguns ficaram até preocupados com a minha segurança pessoal e tal. Vamos assinar a decisão para poder ficar, né, dar essa oculto quem foi o autor e tal, etc. E aí isso para mim também foi muito positivo, né? Então, em 2013, nós tínhamos, depois daquele provimento que admitiu a penhora unificada, nós tínhamos apenas dois processos de penhora unificada, que seriam o que equivale hoje ao REF. Depois do caso da FTC, quando encerrou essa gestão em 2015, nós já tínhamos aí essa quantidade, MN Telecom, MESB, FTC e outras tantas, né? E, atualmente, né, a nossa coordenadoria de execução já tem 81 REFs em andamento. Alguns desses anteriores já estão extintos por quitação, é uma satisfação a gente rever isso aí.
me encaminhando para as minhas conclusões a partir desse caso, ministro Cláudio, o que é que eu reflito a respeito dos núcleos de pesquisa, pelo que vivenciei lá, né? Primeiro, que a solução não demanda necessariamente pesquisa complexa. Por que eu falo isso? Porque há, no imaginário mesmo de vários colegas que não passaram pelos núcleos e que atuam nas varas do trabalho, a impressão de que toda pesquisa vai ter que ser assim, detalhada, e não necessariamente, né? Embora algumas sejam realmente complexas, né? Mas nem todas são assim. Muitas vezes você consegue resolver com um olhar mais preocupado para os processos e interrelacionando esses processos. E aí eu trago 2 exemplos aqui, no caso lá do TRT da 5ª Região, o caso da Clínica São Marcos e o caso Mesbla. Esse caso da Clínica São Marcos começou com uma informação de um dos credores a respeito de uma situação de fraude e execução com um bem que era do patrimônio. A clínica fechou, deixou aquela história, fechou, deixou o passivo lá enorme, né? E estava procurando fazer uma conciliação no juízo de conciliação em 2ª instância, com deságio, porque tinha quebrado, não tinha patrimônio nenhum, e a única forma que tinha para pagar era daquele jeito que ela podia, e estava nesse pé a situação. Até que foi identificado esse imóvel que pertencia diretamente à clínica e que tinha sido alienado, né, num acordo judicial feito na Justiça Comum com o advogado da própria clínica, que estava cobrando uns honorários advocatícios. E aí foi feita uma dação em pagamento desse terreno para o advogado. Um terreno que valia 10 milhões e que foi feita a dação de pagamento dos honorários de 2 milhões e pouco, né? Com essa decisão de penhora e reconhecimento da fraude e execução do imóvel, se constatou que o imóvel estava com uma construtora, já com planta, né, e alienando as unidades para os consumidores, né? E aí, a partir dessa preocupação, os próprios, né, donos as delações premiadas vão surgindo aí, né? Aí os donos, quem comprou o terreno, não, mas só pode declarar fraude de execução e penhorar aqui se não tiver outro patrimônio do devedor. Mas tem outros patrimônios. Os sócios da clínica têm um shopping, né? E aí, né, o shopping foi penhorado. Nem lembro qual foi o valor, já que você lembra, uns 11 ou 12, 15 milhões, não foi? E, a partir daí, que se começou, né, o dinheiro necessário para poder fazer o pagamento disso aí. Sem pesquisa, é caso zero de pesquisa, né? É só uma gestão entrelaçando aquele caso onde foi reconhecida a fraude de execução com todos os outros casos que tinham pendente em outras varas, e isso foi feito a partir da central de execução, né? O caso Mesbla, mesma forma, 2 credores tinham tido a sorte de penhorar o imóvel, né, e o valor do crédito era muito inferior ao valor do imóvel. As demais execuções estavam arquivadas por inexistência de bens, algumas até com certidão de crédito já expedida, e aí passou esse processo lá pela Coordenadoria de Execução e chamou a atenção, assim, Mesbla, meu Deus, né, ainda existe processo da Mesbla, né? Nem sabia que existia ainda processo da Mesbla. Aí tivemos a curiosidade lá de olhar e vimos o enorme contraste entre o valor do bem e o valor do crédito. Inclusive, isso era uma das arguições pelas quais, em embargos, a empresa queria que fosse desconstituída a penhora e tal, porque estava excessiva, e etc., né? E aí vem a nossa curiosidade, mas tem mais processo da Mesbla? Né? Aí Jaqueline vem, doutora Ana. Eu falei, não, já que a gente tem que procurar para saber se tem mais processo da Mesbla. E tinha, muito mais. A colega Andréa Presas, que depois foi lá na Coordenação de Execução, né, extinguiu esse processo da Mesbla por quitação total do passivo, né? Foram mais de 13 milhões a partir desse único processo. Então,
é aquela situação, às vezes, na vara, de um processo que está lá, que precisa dialogar com os outros processos da mesma vara, né, para se resolver a execução de uma forma sem demandar tanta pesquisa complexa. Outras vezes, é um CENIB, que, às vezes, os colegas, a gente vê isso lá no julgamento dos recursos ordinários, não fazem um CENIB, ou, se fazem, não consultam os dados, né? O Bacen-Jude faz uma vez só, não faz aquela teimosinha, aquela renovada, enfim, né? Então, criar essa cultura, desmistificar a pesquisa como algo complexo. O segundo aspecto é a imprescindibilidade da descentralização. Não só, aí é uma visão minha, ministro Cláudio, assim, lá no TRT da 5ª Região, nós já temos a experiência dos polos, hoje são 7 polos de execução. É muito positiva, mas nós precisamos também criar soluções institucionais mais efetivas nas varas do trabalho, né? Então, os núcleos sozinhos não vão dar conta, eles podem dar conta dessas demandas mais complexas, né? O núcleo principal, os núcleos dos polos, aqueles processos que se repetem muito, mas, se nós estamos falando assim, de justiça social, no Tribunal da Justiça Social, né, aquele devedor único também merece cuidado e tratamento, né? Ou aqueles que não são tão expressivos assim, porque são credores que podem ficar sem o recebimento dos seus créditos, né? Então, talvez pudéssemos pensar, e aí Edmário concorda comigo nessa perspectiva, falávamos sobre isso recentemente, que cada vara tenha um servidor, né, um auxiliar do juiz específico para a questão da pesquisa dos convênios, né? E outra coisa que também é muito importante, é preciso dar também protagonismo aos advogados, né? Então, relatórios como do CCS, relatórios como do SIMBA, relatórios daquelas conexões como são gerados pelo Snipe, eles geram PDF. Os advogados eles têm curiosidade de entender, e eles precisam entender para que o contraditório seja exercido efetivamente, né? Então, há uma resistência dos juízes em fazer as pesquisas e disponibilizar o relatório aos advogados, porque eles vão criar uma habilidade maior de identificar essas conexões e já vão trazer, digamos, mastigadinho, né? Ou, pelo menos, com algum início de tratamento. E, se isso se conjugar com uma experiência, né, que aqui sonho eu, de ter um servidor na vara, com essa expertise, auxiliando o juiz, que isso possa ter resultados de muita efetividade. Então, essa descentralização, a meu sentir, ela é importantíssima. E o terceiro aspecto, né, que eu trago, aqui já concluindo, que eu já recebi esse cartão aqui, acho que há mais de 5 minutos atrás, daqui a pouco chega o 0, né, é a expansão dos convênios, né? Eu não sei, né, nunca conversamos sobre isso, mas me parece que temos que encontrar uma solução institucional para a forma como o Bacen faz esses bloqueios, né? Essa questão dessas contas internas, de dinheiro que circula nas contas, e o Bacen só fazer, né, e a gente sabe que isso acontece só lá na hora da compensação, depois que o dinheiro já passou pela conta, e você descobre, ó, gente, cartão vermelho, tempo encerrado, e você descobre só, né, se for pedir um extrato detalhado. Então, há que se criar, e aí é muito importante, a meu sentir, o papel desenvolvido pela Comissão Nacional, né, junto ao CNJ, junto ao Banco Central, para que, de alguma forma, se crie uma responsabilização daqueles gerentes que estão lá na ponta com os seus clientes e que acabam subsidiando, né, que esses recursos transitem pelas contas durante o dia e não sejam bloqueados no Bacen, mesmo com a insistência dos juízes, porque isso desacredita muito, né? O segundo aspecto diz respeito a esse convênio Sniper. E aí vai uma sugestão de Edmário, que eu trago aqui, né? Ele dialogar com os convênios bancários, né?
aquelas conexões dele, aquele mapinha que sai de conexões, aquilo é maravilhoso. A gente, se tivesse aquilo ali na época da FTC, acho que tinha saído uma colmeia, assim, né? Bem legal para a gente trabalhar. Mas, se ele começa a dialogar com convênios como o CCS, né? E ainda que seja submetido a sigilo, ou até mesmo com o SIMBA, não sei em termos de ferramenta tecnológica o quanto isso é possível, mas é uma sugestão que aqui faço, né, entendendo aqui a importância daquele aspecto do núcleo de pesquisa, que é dialogar, né, com a Comissão Nacional, com o LabJT, no sentido de fazê-los ver essas demandas que estão no coração dos juízes, aí, dos núcleos, dos juízes da execução. Eu agradeço a paciência de todos e muito obrigada. Agradeço à colega Ana Paola Diniz, que traz toda a sua experiência, e passo imediatamente nos mostrando ela o que foi feito no nosso regional, o avanço que se deu com aquilo que foi feito, o dinamismo, o protagonismo que conseguimos alcançar, mas, acima de tudo, a solução de inúmeros problemas, realmente conseguindo efetivar as execuções que se perpetuam. E passo imediatamente a palavra ao ministro Cláudio Brandão, que é o nosso debatedor, para dar prosseguimento nesse painel com a sua fala. Bem, colegas, renovo os cumprimentos. Eu vou até pedir ao pessoal da Enamat que me dê mais 5 minutinhos, que eu vou usar aqui a condição de coordenador da comissão, antes da minha fala. Um dos objetivos desse evento para a comissão é reunir contribuições que, de alguma forma, aprimorem a comissão, o trabalho da execução no Brasil inteiro. Então, isso é importante, e peço ao colega Cássio, os membros da comissão que estão aqui no auditório, estão acompanhando o evento, vejo alguns por ali, que, por favor, vão compilando, aí o colega Bruno também, as sugestões, porque essa é uma das finalidades deste evento. Propiciar avanços na efetividade da execução. Essa ideia, por exemplo, da ampliação dos convênios, ela é um objetivo nosso desde a sua origem, né? Assim, é o DNA da comissão. Aliás, me permitam, saudades da desembargadora Luísa, que foi aqui falada hoje, ela está ali presente, nossa corregedora do tribunal, minha querida amiga, desde longa data. Bem-vinda, desembargadora Luísa. Então, só fechando, está no DNA da comissão. E todos os convênios que nós conseguimos foi exatamente fruto de experiências, às vezes isoladas, de um tribunal, aquela história de mandar uma iniciativa de um juiz mais curioso. O próprio Bacen Júri nasceu assim. Eu já contei essa história, e vou gastar mais um minuto. O Bacen Júri nasceu na curiosidade de um juiz mineiro. E até hoje tentei descobrir quem é esse juiz, não consegui. Ele havia trabalhado no setor bancário. E aí pediu, sabendo disso, lembrou-se que existia o CIS-Bacen. O CIS-Bacen é o sistema de comunicação que havia à época, que unia as agências de pós-atendimento para quê? Por conta da custódia do Banco Central. Ou seja, todos os dias os bancos tinham que informar quanto havia nas suas agências, informações outras, por conta da custódia que é obrigatória em relação ao Banco Central. E esse juiz, sabendo disso, resolveu mandar um ofício para o Banco Central pedindo aquela história dos bons ofícios para expedir. E o colega lá do Banco Central, o servidor, enfim, resolveu atender um pedido. E deu certo. Recebeu, claro, o ofício do Brasil inteiro, né? Todos os bancos mandaram ofício para ele. Mas lá descobri, curiosamente, era uma empresa de Minas Gerais, mas ela tinha conta num banco da Amazônia, ou no Banco do Pará. E, afinal de contas, deu certo. Ele gostou daquela história, mandou um segundo, deu certo, um terceiro, um quarto, um quinto, e depois, enfim, a história conta que foi hoje o Bacen Júri, já nos limites que ele tem. Então, o objetivo de ampliação e as sugestões serão catalogadas pela comissão, serão encaminhadas e mais do que encaminhadas, a gente vai tomar isso como uma medida importante de atualização na execução. Um outro ponto também, em relação ao que foi destacado aqui pela colega Ana Paola, é o diálogo interinstitucional. Esse é um desafio que nós estamos trabalhando, pretendendo estabelecer como meta da comissão. Tem experiência exitosa do colega Cássio e de um outro colega, se não me engano, do Mato Grosso do Sul, se me falha a memória, que um diálogo interinstitucional resolveu os problemas de disputa de precedência na alienação do bem. O caso do Rio Grande do Norte era um bem penhorado numa execução trabalhista, maior do que os seus créditos, e havia uma disputa jurisdicional, juízes que teriam antecedências federais,
estaduais, tributos federais, etc. Então, ao invés de disputarem o juiz e o protagonismo da execução, se uniram para a alienação do bem, criaram uma comissão de gestão da execução, o juiz Cássio na área trabalhista, o juiz federal respectivo, e aí conseguiram, inclusive, garantir a quitação de bens de outros regionais. Ou seja, o juiz expropriou o bem, foi feita a alienação do bem e reservado um pouco para a quitação e terminou resolvendo os problemas, inclusive na Justiça Estadual, que tinha lá um crédito também em tributos estaduais que foi reservado. Um outro episódio também, uma execução grande, se não me engano, no Mato Grosso do Sul, que se conseguiu também graças à inventiva e à criatividade dos colegas que tiveram um olhar cuidadoso para a execução. Mesmo o colega Doroteu ali não tinha visto, e o colega Kleber também. Então, na verdade, o que nós estamos, quando nós pensamos na comissão como política pública a ser por ela coordenada, é também se apropriar de iniciativas interessantes para que estas sugestões sejam, então, transformadas em elementos que sejam agregados à Política Nacional de Gestão. Por isso mesmo que eu quero assim, cumprimentar e que tragam e mandem sugestões. A comissão é um grande receptáculo de iniciativas, né? A própria ideia do Sniper e hoje do Wallace, que o Wallace também ainda meio paradinho, é do colega Doroteu, que ao receber aquela multidão de dados que vem do Bacenjude, criou um sisteminha que consegue gerenciar, que é o nosso grande projeto ainda esse ano para o CNJ, que eu espero que seja concluído em breve. Essa é a minha grande demanda lá. Mas eu quero dizer o seguinte, a comissão já teve, isso é meio que cíclico, né? Épocas o diálogo é mais institucional, mais próximo, outras épocas nem tanto, com o próprio CNJ, mas nós queremos assumir essa ideia de protagonismo para representar o Tribunal Superior do Trabalho, o Conselho e os regionais nessa interlocução. E o grande projeto, que eu espero que seja sendo concluído, é o Cadastro Nacional de Penhoras, que vem lá do Cadastro Nacional de Bens Apreendidos. É um grande cadastro, é o nosso grande sistema de construção. O juiz faz uma penhora, automaticamente lança no sistema, e isso ficaria lá. Todo juiz do Brasil vai saber que aquela empresa XYZ tem um bem apreendido, que muitas vezes resolve problemas Brasil afora. Ou seja, as ideias vêm surgindo. Claro que nós não temos braços, até porque não depende de nós, a prioridade nem sempre são evidenciadas, são atendidas. Mas eu quero dizer o seguinte, servidores que atuam na execução, colegas que atuam na execução, não hesitem em pegar o gestor da execução do regional lá, provocar, porque ele mande para a comissão as sugestões, porque, às vezes, uma pequena ideia que nasce numa vara do interior do país pode se transformar numa grande iniciativa nacional, porque, de fato, às vezes, uma grande ideia, a criatividade oriunda daquela atuação. Mas fecho aqui o meu parêntese, e o debatedor tem sempre a função de provocar o expositor e a expositora, né? Aqui no nosso caso, a desembargadora Ana Paula, tem uma admiração. Eu disse até há pouco, né? O colega Paulo Regis brincou, e eu disse, é uma pessoa que é competente, que é ética, dedicada, trabalha, simpática e é bonita, não tem mais nada o que falar, né? Eu disse, e tem amigos generosos, né? Diga-se de passagem. A gente eu tenho por ela uma admiração e um respeito muito grandes, e assim como os colegas que se dedicam à execução, porque a execução, de fato, é o nosso calcanhar de Aquiles. Aqui eu apontei aqui alguns destaques para provocá-la mesmo, na função de debatedora. E eu vou começar pela atuação dela como desembargadora, e fazendo uma pergunta mesmo, porque grande parte dos problemas que às vezes acontecem na execução, que o juiz da execução, com essa postura um pouco mais, eu diria, né, criativa, muito mais corajosa, né, às vezes não encontra no tribunal a mesma disposição, né? E, às vezes, claro, não acontece com os tribunais que estão aqui, mas o 25º regional, às vezes, em uma liminar, sem ouvir o juiz da unidade, esgota. Não é aqui não, gente. É no 25º regional. Então, às vezes, numa liminar, esgota e esvazia o trabalho de anos de pesquisa. Então, é aqui a primeira pergunta, agora a desembargadora Ana Paola, né? Ou seja, pegando a experiência dela, que esteve lá à frente da Central de Execução, que viu a importância dessa pesquisa mais apurada, como encara agora, do outro lado do balcão, né? Ou seja, eu não gosto da expressão juiz de piso. No meu gabinete é proibido falar juiz de piso, que eu acho isso uma expressão horrorosa.
Acho isso depreciativa, preconceituosa, como se tivesse piso e topo, né? Ou seja, se tem piso, tem topo. Eu acho isso preconceituosa, então não uso nas minhas decisões juiz de piso, juiz de base. Acho isso preconceituosa, elitista, hierárquica e não existe, na minha opinião. Mas eu digo assim, na condição de quem está no tribunal agora e que vê o processo em outra dimensão, como encarar o desafio de uma de segurança, e o advogado sempre, né, é ali no plantão, no último limite do tempo, para pressionar mesmo, e o advogado vai pressionar com aquele velho argumento da folha de pagamento que tem que ser levada agora ao banco e precisa liberar o dinheiro para pagamento. Eu tive um caso aqui, em que dia 19 de dezembro, chega lá uma liminar, e eu simplesmente indeferi. E foi um caos, né? Porque tinha 13º, enfim. Só para uma pergunta, Vossa Excelência, então, por favor, analise essa perspectiva da Constituição Patrimonial, atuação, efetividade do núcleo de pesquisa, mas na visão de quem está no tribunal. Só para provocar mesmo aqui o debate. Só eu faço logo tudo e aí já responde. Segundo ponto também que eu acho importante. Em relação à atuação nos núcleos versus unidade judiciária. Às vezes, eu sei que não é nenhum tribunal que está aqui, mas no 25º Regional existe um pouco de às vezes, uma disputa versus, ou seja, o juiz da vara, digamos assim, não se aprofunda um pouco na execução as complicadas, porque a simples, evidentemente, não há problema para a gente, porque sabe que tem um núcleo aí para resolver. E, às vezes, o núcleo também fica achando que é uma espécie de, sabe, estamos vindo tudo para cá e ninguém quer fazer mais nada. Ou seja, como administrar este não é um conflito de interesses, ou talvez fosse um conflito de desinteresse, né, digamos assim, na efetividade da execução. Como administrar essas realidades que, muitas vezes, causam prejuízo para a execução? Eu também gostaria de que Vossa Excelência enfrentasse um pouquinho esse debate. Eu tenho convicção também que a atuação proativa do juiz é fundamental para a execução. O juiz, às vezes, o simples olhar para o processo de uma maneira um pouco diferente faz o despertar e desenrola um grande problema que pode ser resolvido. Tem um tribunal que, aí foi no Mato Grosso do Sul, se não me engano, que descobriu que havia até investidores estrangeiros pesados por trás de uma grande operação que terminou gerando também quitação da execução. Eu gostei muito da ideia, só um detalhe também, dessa estrutura da execução, porque muitas vezes os colegas têm vontade, mas não têm nem braços para fazer isso e causa problemas para a execução. Eu acho que aqui, talvez, com essas duas... Assim, a terceira pergunta, que eu sei também que não é aqui, mas no 25º Regional, muitas vezes, quem vai para o núcleo é um juiz que não tem vocação para a execução. Mas, por alguma circunstância de política judiciária, no melhor e no pior sentido da expressão, às vezes é um juiz lá que não tem a menor, assim, não gosta da execução, não é que não tenha conhecimento, porque conhecimento se adquire, mas não tem, sabe, o gosto pela efetividade do processo. E, às vezes, o tribunal, administrando pela mudança de gestão, nomeia, designa aquele juiz para a execução que não tem a menor condição de ali estar. Também, já que estamos aqui, eu disse que o papel do debatedor é provocar o palestrante. Como administrar essas realidades de um juiz que está designado para a central de execução? Às vezes tem isso. Naquele tribunal 25º, tem lá um juiz que está menor, e às vezes um trabalho para os servidores mesmo, que atuam de cultura, de densidade de conhecimento, e às vezes inaugura uma política que é anti-execução. Lá no 25º Regional também tem isso. Ou seja, desembargadora Ana Paola, eu aqui trouxe 3 abacaxis, mas é sempre bom saber que, quem sabe, pode aqui descascar esses 3 abacaxis. Eu digo abacaxi porque Itaberaba, minha origem, é a terra do abacaxi. Então, por isso mesmo, estou aqui privilegiando a minha Bahia. Muito obrigado pela participação. A desembargadora Margarete, minha querida amiga, quero cumprimentar pela condição do painel e dizer que é um prazer ter aqui pela primeira vez 100% de Bahia aqui no Tribunal Superior do Trabalho. Eu agradeço a participação do ministro Cláudio, é sempre muito brilhante, muito instigador, traz coisas sempre muito simples para que a gente possa pensar, refletir. É uma alegria estarmos juntos pela primeira vez, ainda que seja aqui totalmente baianos.
Mas passo logo a palavra à doutora Ana Paola para essa via crucis de responder as 3 respostas. Vamos lá. A primeira questão relacionada às liminares, né? Na segunda instância, engraçado. Recentemente conversava com Carla, juíza Carla Cunha, lá na nossa atual, né, coordenadora da Coordenadoria de Execução, sobre essa angústia, né, das liminares, né, num caso robusto, né, lá do 25º Regional, né, e compreendi assim, né, o sentimento dela, porque realmente a gente sabe que a decisão, quando parte dos núcleos de pesquisa, é uma decisão robusta, ela vem com embasamento e que muitas vezes não temos condições de colocar com o detalhamento que está, né, em nossas mentes, ou, se coloca esse detalhamento, ele não é bem compreendido na segunda instância. Eu, como desembargadora, como eu tenho, né, essa origem lá, né, da primeira instância e tive a graça de passar pela central de execução, eu posso dizer que eu tenho uma visão distinta. E aí reitero aquele sentimento que manifestei no início da minha fala, da necessidade efetiva desse rodízio e de os colegas passarem pelos núcleos de pesquisa para desenvolver essa cultura e esse afeto pela pesquisa, porque, quando forem promovidos, essa questão já fica um pouco mais fácil, né? Mas, assim, a minha postura pessoal é, em situações dessa natureza, sempre ouvir o juiz autor da decisão. Liminar, inaudita, altera parte, no caso, a autoridade coautora, sempre ouço, né? Ou, se não for numa situação de uma liminar num processo, né, uma cautelar, ouvir sempre a parte contrária, porque você forma uma ideia melhor, né, dá um espaço melhor para o contraditório, e, não obstante, a pressão e o prejuízo que, muitas vezes, vem sendo lá alardeado, mas, quando se dá numa canetada, libera esses recursos não voltam, e nós podemos estar falando da inefetividade real de um número expressivo de processos, porque as estratégias vão mudando à medida que nós vamos atuando, né? Então, a gente ainda tem que fazer essa brincadeira de gato e rato, né? Hoje a forma de atuação é assim, amanhã já é de outra forma, e você vai tentando adivinhar qual é o passo seguinte. Agora, também aí vem, a partir da minha experiência lá na coordenadoria, num outro caso que fizemos lá na 5ª Região, esse já com o uso do SIMBA, o segundo caso que nós pesquisamos já tinha o SIMBA, e aí você tem um cenário, você visualiza de uma forma distinta, né? Eu aprendi com um colega, né, Marcos Barroso, que, naquela ocasião, ele era do núcleo de pesquisa do TRT da 3ª Região, e me ensinou o que é cooperação judicial, porque, quando fizemos o SIMBA lá, que saíram aqueles relatórios, e, olha, a gente fez um SIMBA, a gente não sabia fazer direito, né? Fizemos um SIMBA, quebramos sigilo, assim, 10 anos, você imagina a quantidade de relatórios. O SIMBA, do primeiro caso lá, na Bahia a gente usa essa expressão, entalar, né? Entalou, não fazia PDF de todos os relatórios, né? Pela dimensão, né, dele, né? Mas, enfim, e Marcos pegou na minha mão e me ensinando a analisar aqueles relatórios, e uma das dicas que ele colocou, assim: Paola, quando você fizer a decisão, faça prints de vários desses documentos que estão subsidiando o seu raciocínio a respeito daquele grupo econômico, daquela vinculação da empresa, porque, fazendo os prints na decisão, você consegue fazer com que a parte tenha um contraditório também mais efetivo, porque elas não acessam, antes da decisão, elas não acessavam toda essa documentação. E, no segundo grau, os mandados de segurança liminares, o desembargador tem
tenha uma visualização melhor, entenda melhor, não tenhamos a pretensão de achar que todo mundo tem um conhecimento e expertise daquele que está ali no núcleo de pesquisa, né? E eu fiz isso nesse segundo caso, e lá, né, para minha sorte, né, não tivemos liminares que pudessem desconstituir, naquele momento inicial, pelo menos, enquanto eu estava lá, aquela decisão primeira. Não? Então, eu acho que aí também, nesse aspecto, é uma linha de mão dupla, ministro Cláudio. É preciso também a decisão ela ser bem detalhada, ela ter, digamos assim, cuidado prévio com relação a demonstrar a linha de raciocínio desenvolvida para que fique mais compreensível, né? Mas a minha atuação no segundo grau, foi a primeira pergunta, é sempre abrindo esse contraditório prévio, né? Ouvindo o juiz da execução ou ouvindo a outra parte, né? A segunda questão relacionada a esse conflito de interesses, que é uma realidade, né? A gente sabe que existe, neste caso mesmo da FTC, nós tivemos alguns problemas relacionados a isso, não por esse conflito de desinteresse de fazer execução, mas de desacreditar, àquela altura, como era uma experiência pioneira, de desacreditar na atividade do núcleo. Nós precisávamos, antes de proferir a decisão, consolidar, ter uma ideia do patrimônio, dos créditos, da quantidade de credores envolvidos ali, e o quantitativo desses créditos, precisávamos que essas informações chegassem a partir das varas do trabalho. E tivemos muita dificuldade dos colegas acorrerem e trazerem essa informação. Não precisava cálculo atualizado, não. Era só porque você ia fazer constrição de um patrimônio de um grupo gigantesco, você precisava ter uma ideia para subsidiar a decisão, no sentido, eu estou indo a tanto porque eu tenho um passivo estimado de tanto. Eu só consegui os dados elementares ali para esse momento inicial, porque, felizmente, na mesma ocasião, eu era coordenadora da escola judicial e eu fui por intermédio dos diretores de secretaria na Amizade. Eles gostavam de mim, que a gente fazia os eventos, encontros de diretores, e ali, por esse caminho, eu conseguia as informações que eu precisava àquela altura, né? Hoje, os núcleos já têm uma outra performance, aí o problema é no sentido inverso, né? Porque acham os colegas que tudo tem que ser resolvido por núcleo. Me parece que o primeiro passo a ser dado no tribunal é no sentido administrativo mesmo, de estabelecer de modo muito claro qual é o papel do núcleo, dos núcleos nos polos, qual é o perfil dos processos que vão ser pesquisados, né? Porque não tem sentido aquela estrutura, diante da dimensão de processo que a gente tem na execução, parar para fazer uma pesquisa mais complexa de um caso que envolva apenas um, ou dois, ou três, ou um grupo muito diminuto de devedores e, respectivamente, de credores, né? Eu acho que é uma decisão administrativa do tribunal que tem que ser bem pensada, né, com o juiz, discutida, debatida, transparente, clara, para cada um entender perfeitamente o seu papel e, a partir daí, ser cobrado e exigido em consonância com o papel que ele tem na execução. Agora, nós não podemos também, a meu sentir, descartar a importância do núcleo como órgão de apoio. É preciso que haja sensibilidade dos juízes que estão nos núcleos de pesquisa, qualquer um deles, numa atitude de cooperação judiciária e de compreensão do papel institucional que cada um de nós temos, de pegar na mão do colega que está tendo dificuldade naquele momento, certo? De o núcleo ser isso, de ter um servidor disponível, né, para, na hora que fez a pesquisa lá, que está olhando os dados, surgiu a dúvida, ai, meu Deus, eu faço o que agora? A direção, o caminho. Tem um Edmário ali da vida, ali, para poder a gente socorrer. E me ajude aqui, de vez em quando, eu ainda consulto ele quando chega os processos de repetição. Edmário, isso aqui, assim, 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 assim. Aí ele me auxilia na compreensão. Mas a gente precisa trabalhar institucionalmente porque aí nós conseguimos. Cada um cumpre o seu papel, certo? E, resolvendo essas dificuldades,
nós que estamos atuando, né, mais voltados para a pesquisa, nós não atuamos mais nisso, né, mas aqueles que estão atuando na pesquisa, eles também contribuem para criar essa cultura e sensibilizar o colega e ver que a dificuldade existe, mas não é nessa dimensão toda, certo? Então, esse é o pensamento que eu tenho a respeito dessa questão, né? A terceira pergunta, que é a mais difícil, a vocação para a execução. Está lá no provimento, né? Do próprio provimento do CSJT, que os juízes devem ter expertise e devem ter habilidade para a execução. Então, na administração dos tribunais, é preciso que se faça a indicação de pessoas com esse perfil, né? Ou de pessoas que estejam dispostas a cumprir o seu papel institucional, ainda que até aquele momento não estejam nem tão voltadas para a execução, mas que, ao assumirem, elas assumam com responsabilidade o seu papel institucional. E acredito, né, que estamos num sistema democrático de debate, né, e que nos tribunais devamos ter espaço para dialogar, debater nesse sentido, que, numa situação crítica da 25ª região, em que aquele que foi indicado não sabe nada de execução, não quer nada com a execução, e está tudo lá paralisado, que se debata o assunto com a administração do tribunal, né? Que se chame, que se converse, que se mostre o problema com transparência, né? Eu acho que o judiciário só avança, ministro Carlos, em todas as suas dimensões, numa vara do trabalho, no Tribunal Regional do Trabalho, e me permita dizer, inclusive, aqui no TST, quando a gente se abre para ouvir. Eu me lembro lá, eu como juíza titular não, juíza substituta ainda de vara, em Itamaraju, né? Eu, quando entrei na magistratura, eu tinha 23 anos de idade. Numa época em que não tinha formação inicial. Tomou posse, vai para a vara, né? Nunca tinha advogado, porque, na minha época, não precisava experiência de advocacia. Eu aprendi muito cedo, e, para mim, isso é uma riqueza que eu levo na minha trajetória profissional, a ouvir os meus servidores, por exemplo. Então, numa vara do trabalho, quando você se abre para ouvir o outro, né, a respeito do seu trabalho, você tende a errar menos. Você pode até seguir aquela trajetória que você está pensando como a mais certa, mas se alguém teve a possibilidade de chegar para você e dizer: oh, doutora, eu estou vendo aqui uma outra solução, será que o caminho melhor não poderia ser dessa forma? Né? Tive experiência em outro caso. Né? Você para, reflete, aceita ou não. Mas, na medida em que, a partir da nossa postura, nós nos fechamos aqui o outro, que está ali como coadjuvante do seu trabalho, seja o servidor, seja um colega, e aí a gente pode subir nas instâncias todas, né? No gabinete, um assessor, no tribunal, em qualquer atividade. Por isso que nós temos esses eventos, esses encontros, a oportunidade de exercer esse debate. Então, essa segunda questão aqui, me parece que ela só poderia ser resolvida, né, partindo da premissa de um debate democrático e chegar e falar: olha, não está dando, vamos ver a solução aí, porque o tribunal não pode ficar, né, com essa dificuldade de atuação, porque 2 anos fazem uma diferença muito grande, ministro, na efetividade de execução, o senhor sabe disso. Né? 2 anos podem ser assim arrasadores. Né? Enfim, né, é o que eu penso. Como viram, não há como não sair com algo novo, agradecendo, especialmente, seja a desembargadora Ana Paola, ao ministro Cláudio Brandão, e tentando aqui um pequeno resumo do que nós ouvimos no todo. Não há trabalho unitário. Ele pode começar com o juiz da vara, mas há de ter sempre, e para que nós consigamos alcançar alguma coisa, qualquer caminho com sucesso, um trabalho conjunto. É o que a gente observa. Seja quando você alia
o trabalho que vem da vara, a ouvida do servidor, os que trazem mais experiência, os que chegam ao núcleo, as consultas, as pesquisas, os roteiros interdisciplinares que vão agregando pessoas, mentes, conhecimento. A procura sempre por um tipo de efetividade que deve permear as nossas vidas enquanto juízes, porque não há justiça com o que se concede não se materializa. E a execução é o ponto nodal para toda a justiça do trabalho, que é uma justiça social, com os jurisdicionados que nós conhecemos em regra, e aquilo, quando conseguimos penhoras ou pagamentos, os casos são emblemáticos, não se resumem provavelmente só ao nosso regional, nem ao 25º regional. Seguramente aos 24 regionais, com todas as particularidades, as nuances que traz. Mas, acima de tudo, é preciso ter muita vinculação com o que se faz, particularmente quando se está na execução. Além disso, um tipo de cuidado com cada um dos processos, porque poderiam ser nossos, poderiam ser de qualquer um que aqui estamos, ou o direito que buscamos em algum momento. Um tipo de coragem distinta, um tipo de cuidado distinto, para que, então, a gente consiga levar efetivamente ao que estamos todos buscando, a efetividade das execuções que se processam, com coisas simples, como puderam observar. Mas todo esse roteiro vai nos permitir, seguramente, caminhos novos. Já andamos muito. Hoje temos ferramentas extraordinárias que vão só evoluindo, como os senhores puderam perceber, desde o começo do seminário. E aqui estamos todos tentando dialogar e falar nesse contexto para que possamos também dialogar com os processos e dialogar materializando o direito, a execução e a justiça. Então, meus parabéns ao ministro Cláudio Brandão. Volto a dizer, pela iniciativa com a Inamate, o Cefaz e todos que aqui vieram, foram convidados a vir. A desembargadora Ana Paola, que traz realmente experiência distinta para que nós pudéssemos acompanhar. E, com isso, eu acredito, a entrega, eu acho que tem a entrega do certificado em seguir, mas passo a palavra à mestre de cerimônias para que prossiga. Muito obrigada. Neste momento, será feita a entrega dos certificados. Senhoras e senhores, nós faremos um intervalo para o almoço e retornaremos pontualmente às 13h30, com a apresentação do painel Desconsideração da Personalidade Jurídica Direta e Inversa. Boa tarde.